Será que existe um inferno? Um lago de fogo queimando pela eternidade? O que a Bíblia nos revela a respeito dessa expressão inferno? Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Éder. Hoje nós vamos estar falando a respeito de uma palavra, de uma expressão que se encontra na Bíblia, que é a respeito da expressão inferno. E como entender essa palavra inferno na Bíblia. Fique até o final do vídeo, que você vai se surpreender quando nós estudarmos essa expressão e o que a Bíblia nos revela através desse assunto. Vai ser necessário nós usarmos essa palavra no original. Inclusive, hoje nós vamos usar aqui a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Nós vamos precisar analisar a palavra inferno dentro dos originais hebraico e dentro do original grego. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra inferno, como eu já disse, ela vem do latim, que quer dizer infernum ou inferi, quer dizer inferior, uma região inferior. É isso que quer dizer a palavra inferno no latim. Em segundo lugar, a palavra inferno é a tradução da palavra Sheol em hebraico, no Velho Testamento, e a palavra Hades no grego, no Novo Testamento. Então, eu vou ler esses dois textos, no hebraico e no grego. Então, nós vamos pegar aqui a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel. Vamos ler Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra usada aqui, inferno, no hebraico, é Sheol. Tá? Então, toda vez que nós encontrarmos a palavra inferno no Velho Testamento, ela vem da palavra Sheol. Tá? Se você pegar uma outra tradução, por exemplo, a tradução Almeida atualizada, ela não vai estar escrito inferno. Se eu não me engano, ela vai estar escrito morte. Então, ela vai estar escrito assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Agora vamos ver uma outra expressão, que é o Hades, que eu disse, que agora já é no grego. Então vamos ver Atos 2, no verso 27. Inclusive esse Atos 2, 27 está se referindo àquele Salmo 16, 10. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 27. Você vê que é o mesmo texto. Mas a palavra inferno aqui no grego vem da expressão da palavra Hades. Tanto a expressão Sheol como a expressão Hades, ele significa o quê? Significa sepultura. Sepulcro, sepultura. Então, tanto essa expressão no hebraico como a expressão no grego, essas duas expressões, Sheol no hebraico e Hades no grego, significa nada mais, nada menos que sepultura. A palavra inferno no grego tem mais duas expressões: Tártaros e a expressão Geena. Por que é importante nós analisarmos essa palavra na Bíblia?
Porque muitos acreditam que o inferno é um lugar lá no centro da Terra, no fundo da Terra, um lago de fogo, que fica queimando eternamente. Que as pessoas são jogadas ali e queima pela eternidade. Por causa de não conseguir entender as expressões que é dado para a palavra inferno, as expressões das línguas originais da Bíblia. Então agora nós vamos analisar essas duas expressões que eu disse agora há pouco, que é tártaro. Ela é usada somente em um texto da Bíblia, que está lá em 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Muito bom. Então, essa palavra inferno aqui em 2 Pedro 2,4, a palavra grega usada aqui é tártaros. E o que significa a palavra tártaros? É um lugar de trevas exteriores, né? E também é a personificação do mundo inferior da mitologia grega. Esse lugar de trevas exteriores, se nós formos analisar, se nós formos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 12, verso 9, nós vamos descobrir que para onde que esses anjos, como está dizendo aqui, que foi lançado no inferno, para onde que foi lançado? Que inferno é esse que foi lançado esses anjos, né? Ou seja, Lúcifer, Satanás e seus anjos, foi lançado para onde? Segundo o texto bíblico. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então esse tártaro aqui, esse inferno, segundo a Bíblia, é aonde? Veja bem, como é importante nós analisarmos o contexto, mas além do contexto, é importante nós analisarmos no original hebraico e no original grego, que são as línguas originais da Bíblia. Eu tenho aqui também, ó, esse aqui eu recomendaria você comprar. Eu não lembro agora o valor, mas não é tão caro não. Mas é uma Bíblia, ela é uma Bíblia com a versão Almeida Revista e Corrigida, né? Ela também, ela é da mesma linguagem da Almeida Corrigida Fiel, né? Ela recebe o texto recebido que fala, né? Que é Textus Receptus. É essa versão, é essa Bíblia aqui, olha. Ó, que beleza. Então nós temos aqui, ó, a Bíblia de Estudo, palavras-chave, hebraico e grego, tá? Então é uma Bíblia que eu recomendo você ter, se você quiser aprender um pouco mais, né? Ela tem aqui no final dela, ela tem um dicionário de James Strong, né? Do Novo Testamento e do Velho Testamento. Então isso aqui tudo aqui, ó, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é o dicionário, pra você ter uma ideia. Então é importante. Então por isso que tem temas que nós somos obrigados a analisar no original para que possamos ter uma compreensão melhor, né? Como tem muitas versões da Bíblia, né, que usa as versões diferentes, às vezes a palavra muda um pouco, né? Que são as variantes da interpretação, né?
Então, mas nós vimos aqui que lá em 2 Pedro 2,4 fala que os anjos foram lançados no inferno. E o Apocalipse 12, verso 9, ele explica que esse inferno, que eles foram lançados juntamente com Satanás e os seus anjos para a terra. Então, a primeira expressão que nós analisamos nesse vídeo, Sheol, que significa sepultura, ou túmulo, é o sepulcro. Ou seja, lugar para que todos nós vamos quando morremos. Isso no hebraico. No grego tem 3 expressões para inferno, que é Hades, Tártaros e Geena. Certo? Então Hades também significa sepultura. Então toda vez que você vai ler a palavra inferno na Bíblia, no Novo Testamento, se ela vem da palavra Hades, do grego Hades, significa também sepultura. Quando usa a palavra Tártaros, e nesse caso só tem esse verso que usa essa expressão Tártaros, isso significa trevas exteriores. Trevas exteriores. E nós vimos aqui no texto bíblico, comparando com o Apocalipse, diz que Satanás foi lançado para a terra com seus anjos. Então, esse inferno, que significa sepultura, esse inferno existe, que é a sepultura. É um lugar escuro, é um lugar debaixo da terra. Tranquilo, esse inferno existe. É por isso que diz que Jesus foi aos infernos, né? Por quê? Porque ele foi crucificado, morreu e foi sepultado. Certo? E o inferno de 2 Pedro 2,4 também existe, que é a terra. Porque o diabo foi lançado para a terra. Né? Agora tem uma outra expressão, que é a quarta e a última, que é Geena. Então, o que é Geena? Geena é um nome próprio dado para o Vale de Inom. E o que é o Vale de Inom? Eu dei uma pesquisada e eu vou ler para vocês. É um nome hebraico de um local de incineração que ficava fora do muro de Jerusalém. É um depósito de lixo que ardia perpetuamente. Dejetos ali depositados eram destruídos pelo fogo ou por decomposição. O que o fogo não destruía, os vermes ou a putrefação o faria. Tornou-se, portanto, uma ilustração adequada para o fim de pecado e pecadores. Nós vamos depois ler aqui, vamos ter um exemplo bíblico. Continuando. O dicionário grego de Webster, ao referir-se ao Vale de Inom, declara ainda: foi, no passado, célebre pelo terrível culto de Moloque e posteriormente contaminado por toda a sorte de imundícia, tais como cadáveres de animais e corpos mortos de malfeitores. Não existe presentemente agora, não existe um inferno ou lugar de suplício. O inferno ou lago de fogo será a terra, ou seja, no futuro vai ser a terra também. No fim do século, em que os ímpios e Satanás serão completamente queimados. Conseguiu entender? Está surpreso? Então, queridos, não existe um inferno hoje. Hoje não existe esse inferno. Da expressão Geena, que é o nome dado ao Vale de Inom. Então, o que se fazia no Vale de Inom lá no passado, lá no Velho Testamento?
As pessoas levavam no Vale de Hinnom, tinha o deus Moloque, era um deus, era uma estátua de ferro maciço, ele ficava com os braços estendidos assim para frente, uma estátua. Parece que ele tinha uma cabeça de boi, alguma coisa assim. E as pessoas pegavam seus próprios filhos, seus próprios recém-nascidos, seus filhos pequenininhos, e colocavam no braço desse deus, desses deuses aí, desse deus Moloque. Só que essa estátua, eles aqueciam essa estátua. Essa estátua de ferro era aquecida. Ou seja, essa estátua ficava pegando fogo. E pegava o bebê e colocava, fazendo sacrifício a esse deus Moloque. Colocava esse bebê no braço desse deus Moloque. Com o passar do tempo, agora já no Novo Testamento, isso é no Velho Testamento que aconteceu. Depois foi destruído, o rei, eu esqueci agora o nome do rei lá, que o rei de Israel derrubou todos esses altares, destruiu aí esse deus Moloque, enfim, restaurando a verdadeira adoração a Deus, né? Mas eles faziam esses sacrifícios aí, coisas horríveis. E esse local, esse Vale de Hinnom, ao passar do tempo, ele se tornou um lixão, um aterro sanitário da cidade. Então a cidade de Jerusalém, que é a cidade naquela época, era tudo cercada de muro, e esse lixão ficava do lado de fora de Jerusalém. Parece que é do lado sul ali perto do Monte Sião. E esse lixão jogava todo tipo de sujeira lá, né? Lixos, cadáveres de animais, corpos de malfeitores, né? Jogava ali. Então, e eles mantinham esse lixão, não sei se é por causa dos gases que formava ali, eles mantinham esse lixão aceso constantemente. Então tudo que jogava lá ia queimando, tudo que jogava lá queimava. E o que o fogo não consumia, o que consumia? Vamos supor, cadáveres de animais, corpos de malfeitoras que era jogado ali nesse lixão, o que o fogo não consumia, os vermes comia aquilo ali. E Jesus usou esse Vale de Hinnom como uma ilustração para explicar, para ensinar as pessoas que os ímpios, os pecadores que não se arrependeram, e o diabo, Satanás, os anjos, assim como no Vale de Hinnom, também essas pessoas serão jogadas num lago de fogo e será queimado, será destruído. Agora, eternamente, nós vamos analisar depois, nós vamos fazer um outro vídeo que fala sobre o fogo eterno. Mas eu vou adiantar aqui. O que é fogo eterno? O que é fogo eterno? Vamos supor que eu pego esse papel e eu coloco fogo nesse papel. O papel está queimando. Quando acabar o papel, ou seja, quando acabar a matéria, o que acontece com o fogo? O fogo some. Enquanto há papel, há fogo. Depois que não tem papel, não tem mais fogo. Então, quando a Bíblia usa a expressão fogo eterno, por que fogo é eterno? Porque a ação do fogo que é eterno, o resultado do fogo que é eterno, ou seja, uma vez que eu queimei esse papel, ele não volta mais. Ele foi consumido pelo fogo. Então, a ação que o fogo teve no papel, na matéria, que foi eterno. Isso que é fogo eterno. É verdade. Não é que a pessoa vai ficar lá queimando. Imagina você no céu e um familiar seu nesse suposto inferno, queimando eternamente. Não tem lógica, não tem nexo uma coisa dessa, não tem coerência.
Você vai estar olhando para um Deus santo, um Deus de amor, e vai desconfiar. Porque você vai estar olhando lá para Deus e vai estar olhando para o inferno, esse suposto inferno, e vai dizer, mas a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, meu filho, minha filha está queimando eternamente. Como que eu vou ser feliz aqui no céu? E Deus é um Deus ruim, não é um Deus de amor. Então, essa questão de lago de fogo queimando eternamente, isso é uma filosofia grega, né? Isso é uma outra filosofia. Isso aí o texto não apoia essa ideia. É por isso que nós precisamos ler o texto dentro do contexto, e às vezes é necessário nós usarmos também a questão das palavras em originais, para que possamos compreender. Então, qual é o inferno que existe hoje? A sepultura. A sepultura existe. Então, todos nós que vier a morrer, nós vamos para a sepultura, para o inferno, sepultura. Aquele inferno que é relatado em 2 Pedro 2,4, que é trevas exteriores, é o próprio planeta Terra, que ele foi lançado para essa Terra. Aqui é o inferno, Apocalipse 12, verso 9 diz que ele foi lançado para a Terra. E esse inferno que a Bíblia fala, usando a expressão Geena, ele está fazendo uma ilustração desse vale de Inom, que tudo era jogado lá. Mas quando a matéria que era jogada lá queimava, acabou o fogo. Agora, como jogava constantemente lixo no Vale de Inom, sempre tinha fogo, porque sempre tinha matéria, sempre ficava com fogo, matéria, fogo, e ficava direto. E Deus, e Jesus, no caso, usando aquilo como uma ilustração, explicando como seria o juízo final, que Deus ele vai dar fim a pecadores, não arrependidos, logicamente, e o pecado. Né? Depois nós vamos estudar a respeito disso também. Tá bom? Mas você que ficou até o final aí, eu tenho uma notícia muito boa para você. Ah, mas espera aí. Eu fiquei devendo o último texto da palavra Geena, onde que usa. Então, vamos lá. Marcos capítulo 9, versos 43 e 44. Esse é um texto que está usando essa expressão Geena. Diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Compreendeu agora? Você viu como ficou mais claro? Você viu o texto que nós acabamos de ler aqui, que usa a palavra inferno, usa Geena, que é o vale de Inom, onde jogava os detritos ali, jogava o lixão ali e ficava queimando. Mas quando acaba a matéria, quando acaba o lixo, um corpo, queimou, acabou o fogo, acabou o corpo, acabou o lixo, acabou tudo. Você viu que coisa interessante? Vamos para a boa notícia agora. Geena, Vale de Inom, perto do Monte Sião, não é mais o depósito de lixo da cidade, mas um vale fértil, coberto de casas e bem cuidados jardins. Foi no passado um lugar de horror e morte. Hoje é um ambiente de beleza e vida. Nenhum sinal de queima foi deixado, sem nada ter a queimar. O fogo se extinguiu. Assim será quando os ímpios encontrarem seu fim nos fogos de Deus no último grande juízo. Que maravilha é a palavra de Deus estudado dentro do seu contexto. É por isso que eu aperto na mesma tecla. É muito interessante nós estudarmos os textos dentro do contexto. Aqui nós usamos o contexto histórico,
o contexto cultural da época ali de Jerusalém no tempo de Jesus. Se você gostou, deixa seu like, curte o vídeo, se inscreva caso você ainda não se inscreveu no canal. E eu gostaria de saber de você, o que você acha? Existe um inferno? Hoje em dia, existe esse inferno que as pessoas sempre nos ensinou? Deixa aí que eu gostaria muito de saber da sua opinião. E compartilhe. Compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, com seus parentes. E vamos trazer muito conteúdo interessante a respeito aí também do fogo eterno. A Bíblia vai dar exemplo do fogo eterno, mas nós já conseguimos aqui dar uma adiantada um pouco no assunto. Vamos falar também sobre a questão do dom de língua e sobre juízo investigativo, juízo final. Então, eu espero você aí no próximo vídeo. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus estudos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!